Então, pessoal, a gente está aqui continuando a conversa com o Rossini e a gente estava falando sobre a, a Ferrari, toda a evolução dela para essa temporada, né? Lembrando que a Ferrari ela teve até pro próprio Charles Leclerc, né? Teve um resultado adverso, né? Onde que ele conseguiu ficar ali e não sei se foi em terceiro ou segundo na corrida passada, não me recordo, tá? Mas ele não estava esperando ir para o pódio, né? Terceiro. Terceiro. Então ele não estava esperando. O que ele conseguiu fazer na classificação foi um quinto lugar. E ele disse no próprio rádio da equipe, falou, ó, o que eu consigo fazer é isso. O... Tirei tudo do carro, ficou tudo na pista e não tem o que fazer. E durante a corrida, parece que aí a maneira que a Ferrari foi evoluindo, tal e etc, ela conseguiu um resultado importante para essa temporada, né? É muito bom marcar pontos aí e também trazer também um feedback ali também pro teu companheiro de equipe, que é onde o Lewis tá tendo, né? Um pouco de dificuldade para poder se adaptar ao carro. Acho que talvez. Acho que até é interessante você falar sobre isso, Rossini. Que parece que o Lewis ele tá assim. Ele acabou de chegar, tudo. Ele tem, óbvio, que tem muita experiência. Mas ele tá naquela coisa de cruz e espada. Ele não sabe se ele se adapta ao carro ou se o carro se adapta a ele. Eu acho que a Uhum. parte de o carro se adaptar a ele vai ser meio difícil, né? Eu posso andar um pouquinho para trás na história? Pode sim. Posso andar um pouquinho para trás na história? Você vai entender o meu ponto de vista. Tá? Vamos voltar lá nos idos de Michael Schumacher. Beleza? Ok, beleza. Minha visão do Schumacher. Piloto traseiro, cara. Piloto traseiro, gosta da traseira solta e ele se vira. Eu chamo isso de piloto raiz. Tá? Com todo respeito ao Alonso. Uhum. Tá? Mas eu chamo isso de piloto raiz. E no fim das contas, foi daqui, foi de lá, foi daqui, foi de lá, sentou Massa lá. Beleza? Beleza. Cara, Massa não fez feio, não. Massa não fez feio. Tanto que 2007, pela inexperiência dele, ele deixou o Kimi ganhar, porque ele já não tinha mais chance. Porque quem era para ganhar em 2007 era Hamilton, Uhum. que estava cabeça a cabeça com o Alonso. Verdade. Beleza? Beleza. Tanto que em 2007, quem terminou na frente do Alonso foi o Hamilton. Beleza. Então, eu estou resgatando essa história para a gente entender algumas coisas. E aí, você fala assim, porra, cara, um estreante na Fórmula 1 que bateu de frente com um bicampeão. São dois estreantes na equipe. Dois estreantes na equipe. Não é que o cara estava na equipe há muito tempo e chegou um estreante. Os dois estrearam na equipe. Que é 2006, o Alonso foi campeão, ele foi para a McLaren. E no mesmo ano entrou o Hamilton junto. E os dois brigaram de igual para igual. Isso eu acho mais impressionante. Porque você coloca os dois caras em pé de igualdade total. Não é o cara que está acostumado com a equipe, modus operandi da equipe, tudo. E você está falando de um Hamilton que tinha vindo da GP2. Não era Fórmula 2, era GP2. E chegou batendo de frente. Ótimo. E aí, você tem essas características de piloto. Então, se você pensar em Ferrari, você tinha lá o Massa e o Kimi, você tinha o Alonso e o Hamilton. O Hamilton e o Alonso. O Hamilton, ele é um cara que gosta de um carro um pouco mais neutro, para um pouquinho mais dianteiro. Mas ele dá as rabeiradas dele de vez em quando. Mas ele é um cara mais carro neutro.
O Alonso é o cara carro dianteiro. Cara, o Alonso, eu falo que ele dirige Kombi com 3 dedos de folga no volante. Você pega aquela combosa ali, descendo a Serra de Santos. Tá? É basicamente isso. Esse é o Alonso. Cara muito bom, velho. Muito bom. E aí o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E o Hamilton é campeão em 2008, né? Beleza. Aí vem 2009, aí depois vem a sequência da Red Bull, 10, 11, 12, 13. E aí depois vem o domínio da Mercedes. Quando veio o domínio da Mercedes, eles vieram dominando por causa do motor, cara. Puro e simples. Porém, você tinha 2 pilotos ali, que era um querendo comer o outro, que era Hamilton e Rosberg. Rosberg já apanhando ali também, que veio o Schumacher também, né? Já tinha. Não, o Rosberg, no retorno da aposentadoria do Schumacher, o Rosberg bateu no Schumacher. O Rosberg bateu no Schumacher, no retorno. Mas por quê? Porque o Schumacher tinha aquela coisa de carro traseiro. E a Mercedes tinha essa coisa do carro neutro. E o Schumacher apanhou pra caramba com isso. E o Rosberg se deu bem com isso. Quando chegou o Hamilton, ele chegou do jeito que ele queria. Olha só, o Hamilton bateu um aninho ali, pá, não sei o quê. 2014, quando bateu o regulamento do motor, que a Mercedes deu aquele tiro. Cara, tinha só 2 caras para ganhar o campeonato. Era Hamilton e Rosberg. Tanto essa diferença de motor era tão grande que você tinha uma Williams, que era rabeira de grid, e chegou a fazer pole. É. Com aquele motor da Mercedes, cara. O motor da Mercedes era muito bom. Era muito acima dos outros. Muito acima dos outros. E aí virou uma batalha digna de titãs. Hamilton ganhou 14, 15, e o Rosberg foi para as cabeças em 16. Ganhou do Hamilton na cabeça. Aí veio 17, 18, 19, 20, Hamilton. É que aí o Rosberg já estava aposentado. O Rosberg ganhou 16 e vazou, né? É. Beleza. Aí chegou 21, veio a regra nova. Não, regra nova não, foi o último ano da regra antiga, perdão. Que deu aquele rolo com o Max, não sei o que, e veio a regra nova. Aí mudou tudo. Agora, primeiro, a Mercedes se perdeu na regra nova, sim. Cara, até 2 anos depois da regra nova, eles tinham kick ainda. O carro... Uhum. O carro batia mais do que aqueles marteletes de nego da Sanasa lá, abrindo buraco na rua, entendeu? Uhum. E aí a Mercedes se perdeu. E o Hamilton virou cobaia lá dentro. E aí tinha Bottas, depois veio o Russell, não sei o que e tal. Quando a Mercedes começou a melhorar, o Hamilton já começou a ter dificuldade com o Russell. Não estou falando que perdeu feio para o Russell, ele já começou a ter dificuldade com o Russell. Por quê? Na minha opinião, é uma questão de característica de carro. Esses carros novos de efeito solo, eles têm que ter a traseira mais besta. Por isso que o Verstappen se dá bem, por isso que o Leclerc anda razoavelmente bem. O Norris ainda eu digo que ele gosta do carro um pouquinho mais dianteiro, mas ainda se dá bem. O Hamilton, ele gosta do carro mais neutro para dianteiro. Interessante. E aí, ele bateu na Ferrari, sentou na Ferrari. Cara, desde que eu assisto Fórmula 1, eu nunca vi uma movimentação dessa magnitude. O maior campeão da geração dele se mudar para a Ferrari do dia para a noite. É uma mudança... Foi um estardalhaço, né? Não estou falando que é o maior piloto da história, porque senão daqui a pouco vão malhar eu aqui. Mas tinha o Schumacher, tinha ele. Não, maior da geração dele. Com certeza. Né? E ele está apanhando. Mas por que ele está apanhando? Porque a Ferrari ela tem essa tradição de carro
que gosta de fazer rabo de cachorro. Sempre foi assim, cara. A única vez que eu vi Ferrari se empenhar em fazer carro dianteiro foi no tempo do Alonso, e ainda o Alonso apanhou. Apanhou no bom sentido, mas apanhou. Porque não é característica da Ferrari fazer isso. Tanto que quando o Alonso estava com Massa, o Massa apanhou igual mala de rodoviária. Porque o carro era dianteiro e o Massa gosta de carro traseiro, porque ele veio da escola de Schumacher. Entendi. Interessante. Bem interessante essa análise aí. Entendeu? Eu analiso a pilotagem do cara. Todo cara que é novo pilotando, ele gosta de carro traseiro. Cara novinho, molecão, 18 anos, no auge da testosterona, ele quer pilotar. Ele quer carro que ele chama no acelerador e ele contra-esterça, ele quer aventura. Mas isso não necessariamente vai trazer tempo na volta. Eu falo do Need for Speed para o cara que faz o circuito, o traçado Lorde, vamos dizer assim. Tá? Você tem lá o Dominique Toretto e você tem o Niki Lauda. Tá? Cara, óbvio que o Lauda vai fazer o tempo melhor, porque ele está fazendo o negócio bem ali, matematicamente certinho. E o Prost aprendeu isso com Lauda também, por isso que Prost virou quem foi. Ele aprendeu com Lauda isso. E o Hamilton, ele está tendo essa dificuldade porque a Ferrari, com exceção do Alonso, naturalmente ela faz o carro mais arisco na traseira. E tem um outro, na minha opinião, um outro detalhe. Você percebe que o Hamilton freia um pouquinho antes. Verdade. Por quê? Porque não é que o freio da Ferrari é ruim. A questão é que a Ferrari tem um freio motor mais forte do que a Mercedes tem. E parece que ele ainda não adquiriu essa confiança no freio motor. Agora, como é que você adquire a confiança no freio motor? Se você está com o motor a 2.000 giros, ele não vai ter força para travar a roda. Agora, se você vem freando e baixa uma marcha antes um pouquinho, você já tem um tchan de freio motor um pouquinho melhor. É isso que o Leclerc faz hoje. Só que em contrapartida, o que acontece com o Leclerc? Pneu vai pro vinagre. Porque você está jogando tudo nas rodas lá de trás.